Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Ricardo Basaglia, ou Baza, começou a vida escrevendo linhas de código e terminou escrevendo linhas de cultura. De analista de sistemas a CEO da Michael Page, ele se tornou uma das vozes mais respeitadas quando o assunto é trabalho, liderança e propósito. Mas sua estrada não foi linear, foi feita de recomeços, mudança de rotas e principalmente da coragem de trocar o que estava dando certo por algo que fazia mais sentido. Hoje ele é headhunter, palestrante, autor do livro e podcast Lugar de Potência e uma das pessoas que mais entendem sobre o que faz alguém ser escolhido e o que faz alguém escolher ficar. Apertem os cintos que a estrada do Baza já começou. Baza, seja bem-vindo ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Oi, que prazer, que privilégio estar aqui com vocês hoje. Nossa, gostei da sua voz, imponente. Chegou chegando. Vamos lá. No início, você acreditava que a sua carreira era em tecnologia. Quando você percebeu que o seu talento estava nas pessoas? Ao longo da vida, a gente vai colecionando alguns rótulos profissionais que tentam nos definir. E ao longo do tempo, depois, vou ficando cada vez mais claro que, puxa, só a tecnologia não me preenchia. E eu era extremamente tímido. Meu sonho era trabalhar no data center falando com o menor número de pessoas. E parte disso, depois a maturidade nos ajuda a entender melhor, é porque eu me achava tímido, porque eu tinha um pai que era extremamente tímido, então era a minha referência. E à medida que eu começo a ter outras visibilidades do que poderia ser carreira, afinal de contas eu nem sabia o que era uma carreira de headhunter, eu sou de São José do Rio Preto, não existia nada parecido, eu estou em São Paulo e começo a perceber que existem oportunidades que não estavam no meu radar. E aí com isso eu falo, puxa, por que não me testar em outras dinâmicas? Eu passo depois pela área comercial, de uma consultoria de tecnologia, e lá eu vejo, puxa, talvez tenha uma habilidade aqui que estava escondida, mas tem um interesse genuíno. E quando me chamam na Michael Page para começar como recrutador de profissionais de tecnologia, eu sempre adorei ler biografias. Eu falei, puxa, que oportunidade que eu vou ter se eu lembrar que eu tenho 2 ouvidos e uma boca de aprender com cada história de cada pessoa que eu vou entrevistar. E isso vai me trazer uma oportunidade. Então isso foi o que me moveu para chegar nessa nova área. Mas eu gosto porque assim, você trabalha com carreira assim como eu, mas você está num lugar muito de perceber os talentos, né? Hoje já numa posição de liderança, não está tanto em campo, imagino, né? Que você não faça mais as entrevistas, mas eu acho muito legal que você tem uma carreira não linear. Então, acho que você sabe perceber as habilidades de quem tem múltiplas experiências de mercado. E esse é um grande medo da audiência de não ter um currículo perfeito. Vamos combinar assim. O que é de melhor em não ter uma carreira linear? Bom, eu vou começar dizendo que o currículo perfeito, ele começa por um elemento que, se a gente analisar, o currículo é um bicho estranho. Porque ele é muito mais uma lista do que a gente não quer fazer mais do que o que a gente quer continuar fazendo. É difícil ter alguém que tem um currículo e fala, nossa, que bacana, eu quero fazer tudo de novo. E ainda assim a gente insiste em olhar só para o currículo para predizer para onde as pessoas vão. Então acho que esse é o primeiro elemento. O segundo, sobre a não linearidade, ele está muito ligado a como eu enxergo o nosso posicionamento de mercado. Eu gosto muito do termo lugar de potência, que é quando você cruza o melhor que você tem para entregar para o mundo com o que o mundo tem necessidade de consumir. Dificilmente você vai ser feliz fora do seu lugar de potência. Só que quando eu falo lugar de potência, a maior parte das pessoas remete a um conselho de carreira muito ruim, que a maior parte de nós recebeu quando éramos mais novos, eu recebi esse conselho, que é o seguinte conselho: escolha uma coisa e seja o melhor naquilo. Esse é o pior conselho que você pode dar para alguém, a não ser que ele queira ser um atleta olímpico. As pessoas de sucesso que eu conheço, eles não são melhores em uma coisa, eles são acima da média em várias coisas, e essa combinação única que faz essa pessoa se destacar. Eu gosto muito do exemplo que foi escrito na biografia do Scott Adams, que é o criador do Dilbert, que fazia aquelas piadas, as tirinhas do mundo corporativo, que ele escreveu: eu sempre fui um bom desenhista, mas não a ponto de ser considerado um artista.
Eu sempre fui uma pessoa engraçada, mas não a ponto de ser considerado um grande humorista. E eu sempre fui uma pessoa que conhecia muito do mundo corporativo, mas não a ponto de ser considerado um grande líder empresarial. Mas quando eu reúno esses 3 elementos, eu conquisto um posicionamento que até hoje ninguém conseguiu me alcançar. Isso é lugar de potência. E o mesmo eu vejo comigo. Eu não me considero o melhor CEO do Brasil, eu conheço CEOs que são muito melhores do que eu. Eu não sou a pessoa que mais estudou de carreira e liderança no Brasil, certamente tem gente que estudou mais do que eu. Eu não sou a pessoa que mais conheço de redes sociais e posicionamento, e não sou a pessoa mais carismática. Mas quando eu reúno esses 4 elementos, eu conquistei o meu posicionamento. Então, para mim, tem muito sobre a coragem de ser único. Porque a forma mais fácil de você ser aceito por um grupo é se parecendo com o grupo. Só que você só se destaca por ser diferente. Sim. Lembrando que ser autêntico é diferente de falar tudo que pensa. Quem fala tudo que pensa é criança, é outra categoria. Como é que você pega esse conjunto para poder se posicionar? Você traz esse lugar de potência, né? Enfim. Mas eu acho muito interessante você ter também a humildade e a sabedoria de falar, olha, eu não sou o melhor, mas eu sou acima da média. E eu acho que isso, principalmente nas mulheres, muitas vezes é inibido, esse reconhecimento de você se assumir acima da média e bater no peito e falar, olha, esse é o meu lugar, eu sou boa nisso, acho que eu consigo entregar muito bem. Mas eu vejo que isso, no empreendedorismo principalmente, é uma característica essencial. Você acha que na contratação se garantir é bem visto ou ainda espera-se uma falsa modéstia? Ótima pergunta. O que eu vejo aqui primeiro delas é que a maior parte de nós, seja externalizando ou não, carrega as nossas síndromes do impostor, e a gente estatisticamente sabe que com mulheres isso acaba muitas vezes impactando mais do que os homens, mas ainda assim impacta os homens, e por motivos diferentes. Se a gente pegar das mulheres do ponto de vista de como é a sociedade, acho que dá pra gente ter uma aula de antropologia que explica e todos os desafios que a gente tem aqui nessa dinâmica. No meu caso, a insegurança vinha muito, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, fui o primeiro da minha família a fazer faculdade, então eu olhava as pessoas de sucesso e falava, puxa, são quase alienígenas, de tão inteligentes, de tão extraordinários, e hoje eu tenho convicção em dizer que eu não acredito em pessoas extraordinárias. Talvez tenha uma exceção ou outra no mundo. O que eu acredito são em pessoas comuns que com muito esforço, com muito trabalho, conseguem fazer coisas extraordinárias. E a hora que a gente chega para a entrevista, eu acho que sempre tem um equilíbrio. Como tudo na vida, os extremos são mais fáceis de você atingir. O equilíbrio é muitas vezes como você demonstra a confiança e a segurança sem passar do ponto e começar a demonstrar uma arrogância. E a arrogância é onde você começa a achar que você sabe tudo, quando você não precisa de ajuda, quando você está ali só para dizer o que tem que ser feito, e isso pode ser mal visto. Então, acho que esse é o primeiro elemento quando a gente fala, quando você vai fazer uma entrevista. E como empreendedor, que você puxou esse outro lado, naturalmente o papel do empreendedor é estar sempre vendendo, estar sempre buscando clientes. Se você não demonstrar confiança, a gente sabe que vendas sem confiança não vai funcionar. Exato. Então esse é um elemento muito forte, que muitas vezes é daí que vem aquela expressão que as pessoas usam do fake until you make it, né? Muitas vezes você ainda não confia 100%, mas vai com tudo, vai com energia para que você possa demonstrar a confiança que você precisa. Mas como o nosso maior público quer sair do CLT, aliás, isso é uma dúvida que eu tenho. Você acha que o CLT, como a gente conhece, está chegando ao fim? O que eu acredito é que o CLT ele não chega ao fim, mas à medida que o mundo evolui e você tem mais opções, naturalmente vão ter pessoas que preferem se encaixar ao CLT, mas outras que vão falar, puxa, essas outras possibilidades se encaixam. E isso é para todos os níveis. Se você olhar, por exemplo, hoje são 1.700.000 trabalhadores entre Uber e entregadores de aplicativos. Dos motoristas de Uber, pouco mais de 20% tem graduação. Dos profissionais de entregadores de aplicativos, quase 10% tem graduação. Então, certamente são pessoas que tinham um sonho de carreira que por algum motivo foi desviado e chegou nesse caminho. A hora que você olha para o CLT, hoje não é só sobre o formato de remuneração. Eu posso ser CLT, eu posso ser PJ, mas muitas vezes tem uma conversa que começa antes. Eu quero ter um projeto ou eu quero pensar numa carreira em portfólio, onde eu tenho vários projetos que eu posso estar atuando nessa dinâmica. Então, eu acho que esse novo mundo, ele traz novas possibilidades. Agora, o lado do empreender que você tocou, para mim, a reflexão e a provocação que eu sempre faço com as pessoas é:
Você está buscando empreender porque é algo que é o seu sonho, você vê uma possibilidade, ou porque você está fugindo de algo que não funciona? Eu acho que tudo que a gente faz uma mudança pensando em fugir de algo e não buscar algo, ele tem um risco maior, que é o desafio que a gente tem no Brasil, de muitas vezes as pessoas empreendem mais por falta de opção do que por convicção. Necessidade, exatamente, do que por vocação. Exatamente, e isso traz um desafio maior de, claramente, buscar preparação. Puxa, acho que você ajuda tantas mulheres e faz um papel fantástico nisso, de ter realmente a preparação para também não ir no freestyle, peito aberto, que aí a chance de dar errado é maior. Mas eu só faço isso porque eu fui no freestyle e deu muito errado, entendeu? Então, assim, eu acho que quando eu estava estruturando o meu negócio, para quem não sabe, eu tenho uma aceleradora de carreiras que eu ajudo mulheres a crescerem seus faturamentos e estruturarem os seus negócios. Mas eu fiz tudo errado, tá? Assim, o meu primeiro dinheiro que eu investi, que eu tinha de uma rescisão, que eu saí da Accenture, eu investi, assim, em coisas que não eram úteis. Eu investi em branding, e não que branding não seja útil, mas para aquele momento de negócio, não era. Então, eu acho que eu ter tido que aprender também na marra me traz a sabedoria de ensinar para as pessoas um caminho mais seguro, né? Mas eu acho que muita gente vai pela necessidade, quando eu acho que o empreendedorismo pela vocação, ele traz não uma resiliência maior, mas ele traz uma causa de venda maior, sabe? Você vende com mais propósito. Faz sentido? Tudo que a gente tem menos opções, ou na maior parte das vezes no empreendedor, assim, não é que eu tenho menos opções, eu só tenho essa opção, ou eu vendo ou eu não vou ter dinheiro para o final do mês, para essa dinâmica. Concordo. Eu acredito que a necessidade, muitas vezes, ela é a maior fonte de aprendizado, eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim, o grande elemento é que talvez esse freestyle chega uma hora que vai doer mais do que deveria. Sim. E faz parte do jogo. Eu acho que seria bom se a gente aprendesse por tudo que nos falam. Mas ainda que as pessoas nos falem que o fogo queima, às vezes a gente tem que colocar a mão para entender. O que você acha que hoje os profissionais sonham? Você acha que é liberdade de horário? Você acha que é um bom salário? O quê? Eu acredito que, conversando com tantos executivos para te dar uma resposta que permeia as gerações, eu acredito que os profissionais buscam protagonismo. Eu não quero simplesmente ser escutado, eu quero ser relevante. Eu quero entender que eu faço diferença, que eu não sou só um número. E isso, para mim, é algo que pode depois ser traduzido de várias formas, desde o que eu busco num bom ambiente de trabalho, do que eu busco de querer deixar a minha marca, de entregar o meu resultado. Eu vejo o protagonismo como centro de tudo, por isso a importância e a necessidade de você escutar, porque o protagonismo também ele pode ser entendido e gerar expectativas diferentes para os profissionais. Sim, eu acho que assim, o que me levou muito ao empreendedorismo é que eu falei, eu quero fazer diferença na vida de alguém. Não era um lugar de protagonismo, mas era um lugar de senso, fazer algo para melhorar a vida do outro. E acho que talvez isso me coloque num protagonismo da minha história. Mas você vê isso em diferentes gerações, ou você vê isso hoje, assim, nas gerações mais novas? Porque dizem que a Gen Z tem muito esse senso de querer pertencer a algo que causa um impacto. É em todas as gerações? Para responder a tua pergunta, talvez a gente tenha que dar um passo atrás, que é um pouco de uma mudança da sociedade que influenciou a expectativa do trabalho, que ele linka muito com felicidade no trabalho. Porque quando a gente olha a história do homem, ele foi construída muito em cima da narrativa da postergação da felicidade. O que é a postergação da felicidade? A maior parte das religiões ocidentais vendiam a ideia, ou vendem a ideia, puxa, não importa que a sua vida está ruim, siga os preceitos e você vai ser feliz no futuro. Isso permeou inclusive as histórias infantis, né? Dos três porquinhos, o porco certo é o porco velho, que em vez de estar brincando, está construindo a casa, da cigarra e da formiga. Isso é o que trouxe a narrativa para o mercado de trabalho no início do século passado. Não importa que você não goste do seu trabalho. Trabalhe, se aposente, seja feliz na aposentadoria. Era isso que as propagandas de previdência vendiam.
Só que chegou agora um determinado momento que as pessoas olham para cá e eu não quero ser feliz depois, eu quero ser feliz agora. Até porque eu estou vendo meus pais, meus avós que compraram essa narrativa e não necessariamente conseguiram chegar onde eles chegaram. Só que um pêndulo, quando ele está aqui e você solta, ele nunca para no meio, ele passa um pouquinho mais. Então talvez aí traz uma ansiedade, uma geração, uma expectativa de, puxa, quero ser feliz a todo momento, quero ser promovido e aquela ansiedade de ter a felicidade, e a gente lembrar que a gente sim vai ter momentos de felicidade, mas tem muito momento da dor, do desafio, né? Tanto que eu costumo dizer que a parte do segredo do sucesso é você se apaixonar pela parte chata do seu trabalho. Um professor, a maior parte dos professores que eu conheço não gostam de corrigir prova. Mas é uma parte fundamental para você conduzir o seu trabalho, né? Os enfermeiros que eu conheço não necessariamente amam fazer plantão e ficar longe da família, mas faz parte do trabalho. Então, se apaixonar pela parte chata do trabalho é fundamental, porque, linkando para o outro elemento, quando a gente fala do propósito, o propósito não é, à medida que você consiga direcionar para o propósito, você não vai ter dor. Na verdade, o propósito ele vem para ajudar a lidar com a dor, com os perrengues, com os momentos difíceis que fazem valer a pena. Acho que talvez esse contexto que eu vejo. Sim, não, faz muito sentido, assim, mas eu vejo que daí entra um desafio para quem está formando uma equipe motivar diferentes gerações. Como que a gente faz? Acho que o primeiro elemento é lembrar que ninguém motiva ninguém a nada. Eu não acredito que alguém seja comparado. Eu tenho convicção. O que eu acredito é que a pessoa pode ter uma chama que está diminuta, quase apagada, e você com combustível, você é capaz de ajudar ela a voltar. Eu gosto muito de uma frase atribuída a Sócrates, que ele dizia que ainda que a mãe dele fosse a melhor parteira do vilarejo, ela era incapaz de dar à luz a uma mulher que não esteja grávida. Uhum. E esse muitas vezes eu vejo que é um desafio dos gestores, que você tem uma pessoa que não está disposta a pagar o preço, não quer, e você enxerga potencial e dá até quase uma angústia que você fala, poxa, mas você pode mais, e aí a pessoa não quer. E aí é muito desafiador, você pode ser o melhor gestor, se a pessoa não quiser, não tem o que você fazer na hora de despertar. Então por isso entra no momento, primeiro assim, a gente está contratando as pessoas certas, para que você possa efetivamente ter a matéria-prima para ser trabalhada. O que é mais difícil, contratar ou demitir? O que eu acho mais complexo é contratar. O que eu acho mais desafiador do ponto de vista emocional, a não ser que você seja um sádico, é demitir, porque você está rompendo uma relação. Então acho que são questões diferentes. Uma coisa é a complexidade de toda a dinâmica, a gente pode falar disso, a outra é lidar com a questão emocional, e quanto mais você prepara para chegar no momento da demissão com o cenário correto, faz com que seja menos difícil. Uhum. Mas ainda assim, dificilmente tem alguém que fala, não, tudo bem para me demitir. Normalmente é algo complexo. Sim, é verdade. Mas quando a gente está falando da contratação, os empreendedores que estão começando muitas vezes não têm experiência e muitas vezes também não conseguem contratar uma empresa como a Michael Page para recrutar. O que a gente tem que olhar numa contratação? Acho que o meu primeiro ponto é trazer uma estatística de uma pesquisa da Michael Page que mostra que 91% das pessoas são contratadas por habilidades técnicas e depois demitidas por questões comportamentais. A gente contrata as pessoas porque muitas vezes tem experiência na área, passaram por bons projetos, e demite depois a pessoa porque não tem atitude, não se encaixa na cultura da empresa. Então acho que esse é o primeiro elemento. O segundo é a gente lembrar, então, que o comportamental importa, que tipo de pergunta você vai fazer que traz indícios importantes de que aquela pessoa se encaixa dentro do que você precisa. Eu vou deixar algumas dicas de perguntas que eu gosto de fazer em sala de entrevista, legal. Que todos podem fazer. A primeira pergunta que eu gosto de fazer é, quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu quero saber se você percebe quando você esbarra. Não tem resposta certa, não tem resposta errada. Aliás, a única resposta errada é quando eu recebo, não, sabe que todo mundo gosta de mim? Eu falo, puxa, nem Jesus Cristo agradou a todos, tenho a honra de conhecer o primeiro aqui do mundo. Então essa pergunta eu gosto para entender quando se esbarra. A segunda pergunta, que fatores da sua história fazem você ser quem você é hoje? Isso está me... Assim, eu quero saber o que te forjou, o que você passou para ser quem você é hoje. Uma terceira pergunta,
De tudo que está escrito no seu currículo, o que você tem mais orgulho? Isso me dá pistas de propósito, de energia que faz aquela pessoa fazer o que ela faz. Uma outra pergunta que eu gosto: o que você aprendeu nos últimos 12 meses que hoje é um diferencial na sua carreira? Eu quero saber como é que você está evoluindo, porque se você tiver dificuldade em responder essa pergunta, sinto informar, você está ficando para trás, no mundo que evolui tão rápido. Então, esse tipo de perguntas me traz muito mais da essência do profissional e, claro, você avaliar o quão distante ele está da competência técnica do que ele precisa entregar. Quando a gente recruta, então, vamos fazer essas perguntas, mas depois tem um passo que, além para o empreendedor, que é o desenho de uma cultura. A gente fala de construção de cultura, eu sei que a Michael Page não trabalha essa área, mas você, como um líder, tem bastante experiência nisso. A gente tem que criar um ecossistema para que a pessoa vista a camisa da empresa. E nem sempre, hoje, a gente encontra profissionais dispostos a vestir a camisa da empresa. Hoje eu vejo que é uma grande reclamação, por exemplo, na minha aceleradora, desse desafio. Como que você considera construir uma cultura para que a sua equipe se apaixone pelo seu negócio? Eu acredito que principalmente quando a gente fala de empreendedores em início na construção da empresa, a cultura é o empreendedor. Acho que esse para mim é a paixão, a forma como ele faz, a forma como ele traduz isso nos comportamentos do dia a dia. E de todas as definições que eu já estudei sobre cultura, eu gosto de uma definição muito simples. A cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. A cultura é formada pelos piores comportamentos que você tolera. Porque os piores comportamentos que você tolera ensinam as pessoas até onde elas podem ir. Que, aliás, isso também vale para namoro, casamento, família, amizade. Para tudo, isso que eu bem... Os piores comportamentos que você está tolerando, está ensinando as pessoas até um ponto de ir. Então, esse para mim cai num dos grandes dilemas que muitos empreendedores têm, muitas vezes até de pessoas que entregam resultado, mas são os detratores da cultura e o quanto isso está impactando ao longo do tempo. Então é muito importante você definir os limites, os negociáveis e os não negociáveis. Não, isso é verdade, eu gostei, me fez refletir, acho que me levou assim para um lugar de rever minhas relações, porque eu acho que é isso, o que a gente aceita e o que a gente não aceita é muito importante nos negócios e na vida. Mas no seu livro, Lugar de Potência, né, você fala muito do impacto da liderança real, aquela que inspira e forma, não só cobra, né? Porque eu acho que o líder, ele é um espelho, um termômetro da equipe, né? Eu vejo pelo menos muito dessa forma. O que falta na maioria dos líderes hoje? O que eu vejo é que eu gosto muito do ponto que você trouxe, porque eu sempre digo que o líder tem que inspirar as pessoas a fazerem, não mandar as pessoas. Quando você tem que mandar alguém, quer dizer que você está usando do teu poder, do teu cargo para obrigar alguém. Então ali tem um caminho que é muito perigoso. Quando eu falo de habilidades do líder, se eu pudesse escolher apenas uma habilidade, falar assim, Basa, só pode escolher uma habilidade para que seja fundamental para o líder. Eu diria, Thaís, que é o poder de escuta. Escutar com os ouvidos, com os olhos, mas principalmente com o coração. Escutar. Para mim, um líder que não escuta é um piloto de avião que prefere não olhar os instrumentos. Ele fala, não, eu confio na minha experiência e o que eu estou vendo na janela. Eu não gostaria de voar com esse piloto. Então, para mim, esse é um elemento para você poder escutar, entender, lembrando que cada pessoa vai ser diferente nas suas angústias, nos seus talentos, para que você possa ter a habilidade de customizar a sua gestão para cada pessoa. É sempre muito mais fácil falar para todo mundo, não, eu sou assim, todo mundo que se adapte a mim. É mais fácil. Agora, se você quer extrair a máxima performance de cada pessoa, você deveria se questionar todos os dias, como que eu me adapto com cada pessoa? Existe pessoa que você dá um feedback e fala, olha, talvez o seu trabalho poderia melhorar. A pessoa já entra em pânico. Tem gente que eu brinco, se você ameaçar com um remo, um taco de beisebol, a pessoa não entende que tá ruim. Então como é que você vai ajustar? Não usando taco de beisebol, é brincadeira. Como é que você faz para ajustar, desde a sua comunicação, a forma como você incentiva, como as pessoas aprendem, para poder extrair o máximo de cada pessoa? Pergunta polêmica. Falta de engajamento do time. É culpa do líder? Eu acredito que na maior parte das vezes tem um papel do líder muito forte. E esse papel do líder, muitas vezes, é a falta de coragem de tirar quem também está atrapalhando, quem também está influenciando. Então é difícil dizer que não tem influência do líder, porque ainda que o time não esteja da forma devida, por que o líder não está atuando, contratando quem deve e tirando quem não está adequado?
E aí não tem como fugir. Às vezes a gente não demite alguém, é muito louco isso, mas por dó, às vezes por também uma falta de coragem pessoal, de se impor, eu vejo muito isso, mas na esperança que as coisas mudem, que a pessoa se reapaixone. E muitas vezes o que a pessoa, assim, para ela o ciclo chegou ao fim mesmo, e os dois estão empurrando com a barriga aquela relação. Só que essa pessoa, ela acaba servindo de exemplo para os outros, mostrando que talvez você não precise ser tão apaixonado para ficar lá. Então eu acho que às vezes, quando você traz essa questão da demissão, da gente se preparar para a demissão, eu acho que também a gente tem que olhar para a mensagem que a gente está passando para a equipe, né? De um lugar, assim, até onde você pode ir e até onde o que você não tolera, né? Voltando. Certamente, e para mim linka com outro elemento que eu vejo que é um erro comum e muito grave da liderança, é que você dedicar tempo demais para funcionários problema e pouco para os talentos. Funcionário problema, você conversa, faz reunião individual, traça plano, executa, tá junto, a pessoa começa a melhorar e você anima, daqui a pouco ela cai, aí você também se culpa que não teve tanto tempo para estar com a pessoa. E o talento, o que você faz? O talento você solta. Imagina, eu vou ficar perto da autonomia pro talento. Imagina, eu vou ficar fungando no cangote. Tá tudo errado. O talento quer ficar próximo de você, quer ser desenvolvido, quer ser provocado. E se você não dá atenção para esse talento, sabe para onde ele vai? Para as minhas salas de entrevista, o que é ótimo, que eu preciso de matéria-prima para ganhar dinheiro. Agora, se você não quer que o seu talento vá buscar emprego, você tem que estar perto dele. O profissional que é um problema, que não está funcionando, conversas honestas, não está funcionando, tome as decisões adequadas para não mostrar que esses são comportamentos que você tolera. Os talentos saem por quê das empresas? O primeiro motivo, isso está em todas as pesquisas, saem por causa do gestor, ponto. Eu não deixo a empresa, eu deixo o gestor. E isso para mim é um elemento que ele vem desde, muitas vezes, um relacionamento que desgastou, promessas não cumpridas, uma falha no que a pessoa considera do que é justo na tomada de decisões. Então, esse definitivamente é o primeiro elemento. É claro que vão existir outros elementos depois, se a gente pegar nas pesquisas, então as pessoas, claro, também vão sair se não estiverem sendo bem remuneradas de acordo com o que o mercado pode remunerar, isso é um elemento que vai influenciar. As pessoas também muitas vezes saem porque têm insegurança no ambiente ou não enxergam potencial de crescimento. As pessoas muitas vezes saem também porque elas não conseguem se sentir escutadas e relevantes dentro dessa dinâmica. Então, acho que tem todos esses elementos. Sim, escutar, assim, você fala de escutar com o coração, né? E a gente não percebe que às vezes as pessoas saem por não se sentirem ouvidas, mas isso é um ponto muito importante do acolhimento, do pertencimento, da construção de cultura. Então, eu acho importante você trazer isso, porque a maioria das pessoas que está construindo um negócio, muitas vezes acaba não ouvindo a equipe por achar que a equipe é júnior, por achar que tem uma visão, por achar que tem uma missão muito grande e acaba só ditando as regras, né? Você sabe que uma pesquisa interessante é que quanto mais você cresce na sua vida profissional, infelizmente mais você perde o poder de escuta. É uma proporção inversa. Quanto mais você cresce, infelizmente, mais você perde o poder de escuta e o poder de empatia. Jura? Então, isso para mim é uma das principais armadilhas que a gente tem que tomar cuidado à medida que a gente cresce para não perder esse olhar. O que é um profissional que tem um perfil sexy? Eu acho que essa é uma ótima pergunta, porque quando a gente fala de um perfil sexy, o primeiro elemento é: não existe um profissional que agrade todas as empresas, e não existe uma empresa que agrade todos os profissionais. Sempre vão ter nuances. Mas, naturalmente, você ter um perfil que você tem atitude. E o que é ter atitude? É você, talvez como dizia minha avó, não esperar o trabalho chegar em você, vai buscar o trabalho. Né? Você querer fazer mais, você querer entregar mais, você ter essa energia. Certamente é um perfil que tem destaque. Depois, uma pessoa que não só escuta as demais, mas busca
fazer uma boa ponderação quando você tem discussões, quando você tem algo que desagrada a todos, e definitivamente isso coloca. Como que você tem alguém que possa entender que, puxa, a concorrência está fora da empresa, né? Está com os competidores, não aqui dentro da empresa. Então, acho que isso são características que, de maneira geral, a maior parte das empresas estão buscando. 7 tecnologia. Qual é a sua visão sobre IA no recrutamento? Para mim, a IA ela vem para deixar com que a gente faça as coisas de forma mais eficiente. A forma como eu enxergo o IA para o mercado do trabalho e vou chegar em recrutamento, talvez a melhor analogia que eu posso fazer foi com a chegada dos eletrodomésticos para donas de casa americana na década de 40, que basicamente o que foi prometido para elas. Você conhece essa história? Ela foi prometido, olha, agora com o aspirador de pó, com a máquina de lavar roupa, você vai conseguir trabalhar menos e ter mais tempo para sua família. Só que na prática, o que aconteceu com essa tecnologia? Os padrões esperados de limpeza foram aumentados. E aí, com isso, para que as donas de casa atingissem esse padrão esperado, elas tiveram que trabalhar mais. É como eu enxergo a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial vai fazer com que a gente espere que cada pessoa entregue mais. Então, se hoje um headhunter contrata, em média, 2 executivos por mês na Michael Page, eu espero que em breve a gente consiga contratar 9. Então, não é sobre reduzir o número de pessoas, eu quero ter mais produtividade. E é daí que vem a máxima, puxa, quem não souber usar a inteligência artificial vai perder espaço para quem usa. Como que um líder pode se olhar com honestidade, sem cair na culpa e sem fugir da responsabilidade quando ele vê que o time dele não está dando bom? Eu acho que o primeiro elemento é buscar feedback. É você consultar as pessoas que você confia, mas que confia... Subordinados, ou o seu time ou mentores? Eu acredito que tudo que você puder. Das pessoas que você tem uma boa relação de confiança, porque volto no ponto da escuta do painel. Porque eu acho que a maior parte das pessoas investe pouco tempo para fazer o diagnóstico e sai buscando solução e já sai trabalhando na solução. E é muito da gente, eu quero resolver. Só que quando você não tem o diagnóstico correto, tem uma chance muito grande de você estar trabalhando em cima do sintoma, né? Não da causa. Então, para mim, é entender assim, o que é. Aonde eu preciso atuar, o que mexe o ponteiro. Porque problema sempre vai existir, a lista é grande. Agora, o que efetivamente mexe o ponteiro? O Pareto. O que 20% das coisas vai resolver 80% dos problemas que eu tenho? Você prefere contratar um especialista ou um generalista? A maior parte das vezes a gente vai precisar de um especialista, falando de empreendedores dentro dessa dinâmica, mas eu acredito muito numa carreira em T, que você é especialista em álcool e depois você desenvolve um lado generalista para você poder trafegar em todas as áreas. Porque eu acho muito bonito a gente falar de generalistas, só que a gente tem que entender que tem um trabalho a ser feito, muitas vezes você não tem o tempo para treinar as pessoas dentro do que você precisa. O que não dá é para contratar um especialista que não está disposto a olhar além da sua área. Então eu quero sim que você saiba fazer bem o que você faz, mas que tenha um olhar e possa trafegar pelas outras áreas para poder conectar o que você faz com o resto da empresa. Vamos falar suas redes sociais? Onde que a gente te encontra e vê seus posts maravilhosos? Poxa, obrigado. Hoje eu estou no Instagram, @RickBasaglia, no LinkedIn. Tem o podcast Lugar de Potência, onde eu entrevisto executivos. Tem a coluna no Estadão, na Exame e o programa na Rádio Eldorado, que vai ao ar 3 vezes ao dia. Me conta uma coisa, quando você descansa? Esse é um ponto interessante, assim, eu me energizo através de produção de conteúdo, de pensar no impacto que eu tenho com as pessoas. E ao longo do tempo, né, eu estou com 45 anos, eu fui aprendendo ao longo do tempo que descansar é dormir bem, é estar com a minha família, é estar com quem me energiza e menos sobre fazer poucas coisas. Então, é poder hoje olhar e falar assim, o que me energiza? O que dá para eu colocar mais energia? Eu não estou dizendo que não tem parte chata do trabalho, eu mesmo comecei falando, se apaixone também pela parte chata, mas eu adoro o que eu faço, então esse para mim é a melhor parte. Mas você tem ócio? Não tenho ócio.
Na verdade, eu venho aprendendo a criar... Vamos lá, o que a gente chama de ócio? Ficar deitado olhando para a parede ou teto branco, não. Agora, o que eu aprendi ao longo do tempo é me cobrar por ter momentos que eu não considero produtivos. Então, eu era uma pessoa que eu não visitaria um museu. Eu falo, peraí, isso não vai desenvolver minha carreira, eu não estou aprendendo nada, eu não estou tendo ideias. Eu não era a pessoa que praticamente assistia um filme ou uma série que não fosse algo. Eu assistia documentário. Eu falei, documentário está me ensinando alguma coisa. Hoje eu me cobro em ter energia para isso. Inclusive, é até na forma de eu consumir conteúdo, né? Eu tenho hoje 7 contas no Instagram de consumo de conteúdo. Porque eu tenho uma conta só para consumir conteúdo de carreira e liderança, uma conta só para consumir conteúdos inspiradores, uma para só consumir bobeira de piada, coisa quinta série. E por que eu gosto de 7 perfis? Porque se eu tiver uma conta que eu consigo tudo, o algoritmo vai me dizer o que eu vou assistir, mas eu sou marrento, eu falo, eu quero ver, e se eu estou no meu algoritmo com a minha conta só de carreira e liderança, só vai aparecer coisas de carreira e liderança nova, então eu escolho de forma mais direcionado o conteúdo. Então, por exemplo, eu tenho conteúdo só de inspiração, aqueles vídeos que quase ou muitas vezes me fazem chorar, de falar assim, nossa, me pegou, assim, tão legal, é a conta para me lembrar de sentir emoções, então talvez ser mais intencional em relação a esses pontos. Dá para fazer login de 7 contas? Dá, porque no seu Instagram? Dá, porque você cria contas adicionais no seu Instagram. Subcontas. Exatamente. E aí você seleciona lá em cima qual conta você vai entrar. E você vê todos os dias? Não, aí é muito do meu momento. Da mesma forma como eu gosto de ler 2 ou 3 livros ao mesmo tempo, que eu falo, peraí, meu humor hoje tá para ler que tipo de tema? Ah, esse. A hora que eu entro no Instagram, hoje meu humor tá para que tipo de conteúdo? Entendi, muito boa. Fiquei um pouco chocada com essa informação. 7 é coisa pra caramba. Mas eu não produzo conteúdo nessas contas, é simplesmente para seguir e absorver conteúdo. Eu entendi. O que você acha que hoje um profissional em 2025, além, assim, ele quer o protagonismo, mas em segundo lugar, ele quer liberdade de agenda, ele quer dinheiro no bolso, ou ele quer tudo? Eu acredito que quando nos falta maturidade, existe o risco da gente querer tudo. E a gente aprende ao longo da vida que tudo não vai rolar. Tudo não terás. Tudo não terás, exatamente. A partir daí, eu acho que o tema flexibilidade está cada vez mais forte. Poxa, eu quero ter o mínimo de flexibilidade para poder lidar com as minhas questões pessoais. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Eu vejo a questão do aprendizado para muitos profissionais é um valor fundamental dentro dessa dinâmica. E sim, a gente vive num país que se você não ganhar o suficiente para dar saúde, educação e tantos outros elementos para a tua família, a gente fica sem. Então, esse é um elemento também muito forte. Home office. Você é a favor? Contra o quê? Eu sou contra para a maior parte das empresas porque não estão preparadas e depois vão colocar a culpa no modelo e não entender o que falta. O que eu quero dizer com isso? O home office ele funciona para algumas áreas desde que você tenha ferramenta, processo e modelo de gestão para trabalhar em home office. Se você tem um modelo de gestão que foi desenhado para o presencial, você não tem processos e expectativas claras de entrega, e as ferramentas que você tenha, vamos colocar, eu tenho um e-mail para trocar informação entre as pessoas, provável que o home office não vai funcionar. É por isso que as empresas que nascem digitais, já pensando nesses 3 elementos, têm uma possibilidade, você vê o caso do iFood, que tem uma condição que funciona bem no home office, porque ele tem essas 3 características aqui. Agora, a maior parte das empresas, seja pela característica do negócio, ou seja pelos modelos que são trazidos do histórico do negócio, não vão funcionar. Ah, Baza, mas então quer dizer que todo mundo tem que trabalhar para mudar essas coisas para poder funcionar o home office? Não, tem empresa que a prioridade não vai ser essa. O desafio é que hoje essa é uma discussão que não entra na racionalidade. Virou quase que uma discussão política. Esquerda, direita é home office ou presencial. E isso para mim é muito perigoso porque aí você perde o entendimento. O que é sucesso para você? Sucesso para mim é você poder contar no almoço de domingo tudo que você faz e não pular nenhuma parte. Gostei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem um erro profissional. Mas tem vezes que esse erro é bom, ensina a gente mais do que um MBA.
Que erro que você já teve na sua trajetória que hoje você agradece por ter acontecido? Eu acredito que, acho que as primeiras vezes que eu comecei a falar em público, eu não me preparei como eu deveria. Tá. E isso fez com que isso criasse um nervosismo maior do que deveria. Por quê? E aí eu vou falar muito da minha timidez. Subir e lidar com os meus sentimentos já era algo terrível. Não estar preparado com o conteúdo, então, piorou a situação. Então, hoje eu tenho um cuidado muito grande de lidar com a informação, que esse cuidado, eu não tenho a menor dúvida, que me gerou quase que uma neurose, que talvez seja uma das fortalezas que eu tenho para produzir conteúdo para as pessoas, que eu fico sempre refletindo, peraí, o que tem sobre esse tema, o que tem desse tema, como que as pessoas vão encaixar, como que as pessoas vão sentir. Então talvez é uma ferramenta que hoje tenho da curadoria do que eu uso para produzir conteúdo. Sabe o que me chama muita atenção no seu perfil? Você tem um destaque chamado Pérolas, que você publica comentários que você recebe e que você só responde com um olhinho assim para cima. Eu vejo que tem muito humor, que as pessoas já engajam e mandam às vezes uns absurdos, mas eu vejo que tem algumas perguntas que eu acho que são muito genuínas e que as pessoas realmente acho que estão ali meio num lugar meio sem noção, meio sem saber. Todo mundo tem um amigo sem noção. Todo mundo tem um amigo sem noção. Por que esse destaque está lá? Você sabe que, primeiro, que tem um lado que falar de carreira e liderança, que é um tema sério e tão importante para a maior parte das pessoas, muitas vezes pode passar um ar muito carrancudo. E quem me conhece, principalmente quem já tomou Negroni comigo, sabe que tem um lado brincalhão, quinta série, que eu falei, não queria passar uma imagem do Baza, que é, CEO da Michael Page, 20 anos de experiência, tá? Parece aquele modelinho quadradinho. Eu falei, eu sou quem eu sou, com os meus erros, com os meus acertos, eu quero ter um pouco de humor. Da mesma forma como no sábado eu criei o quadro do Dona Ângela, que é a minha mãe respondendo perguntas, então eu dou dicas de carreira, a Dona Ângela dá coices de carreira. Então eu acho que a vida tem que ser mais leve e tudo que a gente puder colocar humor, inclusive, para não fugir só do teu tema, mas eu quero trazer esse ponto, eu acredito que o humor é uma das principais ferramentas da liderança. Porque o humor cuidadoso não é aquele que diminui alguém, não é aquele que deixa alguém numa situação, mas aquele humor que deixa o ambiente mais leve, puxa, ele certamente vai ter um impacto muito positivo. A vida já tem desafios demais para a gente ser carrancudo. Não, eu acho legal, eu gosto e eu acho que você traz alguns insights. Outro dia você publicou um gráfico, que eu não sei nem se você lembra, assim, se foi você, se foi a sua equipe, mas era assim, não vou conseguir, mas você conseguiu. Não vou dar conta, mas você deu conta, alguma coisa assim. Sim. E isso me chama muita atenção porque é um sentimento muito presente em todas as pessoas, principalmente quando você está perante uma nova vaga. Então, você fala, não vou conseguir, não vou ser capaz. Eu acho que tem todo esse... vem a flor da pele, você lida com a sua falta de capacidade mesmo, você duvida, né? Você questiona. E eu achei tão legal você trazer esse post, porque ao mesmo tempo que eu vejo o humor, eu também vejo muita inspiração no seu perfil, né? Eu vejo muito encorajamento, seja por posts, seja na sua fala, então eu acho que vale muito a pena seguir. Tem algo, assim, de novo, voltando da minha síndrome do impostor, do lugar que eu vim, e eu achar naquele momento que todos os executivos de sucesso que eu via na revista, na TV, eram alienígenas tão inteligentes, depois entrevistando as pessoas, são pessoas normais, que têm seus medos, seus receios, mas o diferencial delas é saber que isso é completamente normal, aprender a lidar com eles e seguir em frente. Sim. Às vezes a gente confunde não saber tudo com não saber nada. A mesma humildade, falar, reconheço que eu não sei tudo, isso é ótimo, não vamos perder isso. Mas daí, deixar de valorizar o que a gente sabe, o que a gente tem, é um elemento. E na maior parte das vezes, os desafios que a vida nos coloca, a gente jamais vai saber tudo. Mas se eu souber 70% e acreditar que os outros 30%, eu tenho um método para buscar pessoas, para aprender, para ler um livro, para buscar uma mentoria, e aí com isso eu preencho esses outros 30%, isso me coloca na frente de muita gente. E é isso que eu acredito. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário. Eu posso dizer alguns livros que me marcaram, mas
eu vou dizer Naval Ravikant, Almanaque de Naval Ravikant. Li esse ano e eu adorei Pensamento Eficaz, do Shane Parrish. Gosto muito de Princípios, do Ray Dalio, acho que aqui é desse elemento. Acho que todos os livros, mas em especial Psicologia Financeira, do Morgan Housel, é fantástico. E para quem ainda não leu, O Lugar de Potência, o meu livro. O seu livro. Eu estava só esperando para a gente fazer essa propaganda. Eu queria que você falasse dos seus projetos, do seu podcast, você já falou, mas do seu livro também. Está na Amazon, onde a gente encontra? Ele está em todas as livrarias, ele está na Amazon. É um livro que ele é a compilação das lições de carreira e liderança depois de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões. Eu acabei dividindo o livro em 4 grandes grupos. Então, primeiro, o autoconhecimento, como é que você descobre os seus talentos, quem é você. Depois, como você cresce aonde você está no seu trabalho. Depois, como você encontra outro emprego, se você está buscando uma nova oportunidade ou está desempregado. E o 4, sobre desafios de como você se tornar um grande líder. Muito bom. A gente chega ao fim da nossa carona. Eu adorei te entrevistar. Você fala muito bem, Basa, e acho que assim, vai ser dicas muito práticas. Eu quis trazer dicas muito práticas para os empreendedores que estão abrindo um negócio, mas com esse olhar humano que você traz, da liderança que inspira. Então, muito obrigada. Obrigado, adorei estar aqui com você. Que bom. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo da Beatriz Fiorotto, a produção de José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou aqui, todos os links do Basa, os livros que ele comentou, tá tudo no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande. Ai.